conceito do qual partimos aqui é o da professora Maria da Glória Gon, para quem os movimentos sociais são ações sociais coletivas, de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Esses movimentos são, sobretudo, políticos, ou seja, ela está no campo das relações de poder na sociedade. Os movimentos sociais buscam influenciar a opinião pública, conquistar a adesão das pessoas e pressionar as instituições, sobretudo o Estado, para o atendimento de suas demandas, ou, então, para transformações sociais mais profundas. Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos: conjuntural, movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo, e estrutural, movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram e sempre existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas que aglutinam as pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e de experimentação social. Concordamos com antigas análises de Touraine, nas quais afirmava que os movimentos são o coração, o pulsar da sociedade. Eles expressam a energia de resistência ao velho que os oprime ou de construção do novo que os liberta. Já no Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra o regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período do impeachment de Fernando Collor nas décadas de 80 e 90. Além desse movimento estudantil, nesse trabalho falaremos sobre os movimentos como o MST e o MTST, que lutam pelo direito à terra e moradia, que também surgiram na década de 70 e na de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Movimento estudantil. O movimento estudantil é uma forma de organização política protagonizada por estudantes das mais diversas faixas etárias. Apesar dessa diversidade etária, o movimento estudantil é formado principalmente por alunos do ensino médio e por alunos das universidades. Nas décadas de 70 a 90, como dito anteriormente, esse movimento teve um papel importante na passeata dos 100 mil, assim como no período do impeachment de Fernando Collor. Para entendermos a passeata dos 100 mil e o papel do movimento estudantil nesse evento, devemos entender qual era a situação no Brasil naquele momento. Durante os anos de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob o regime de uma ditadura militar. Esse período, iniciado com a deposição do presidente João Goulart, ficou marcado pela restrição de liberdades civis e políticas, que mostravam que o regime estabelecido era de fato uma ditadura. Nesse cenário, crescia a insatisfação da juventude com tamanha repressão e falta de liberdade, e essas tensões tiveram seu ápice após a polícia militar assassinar o estudante Edson Luiz durante a invasão de um restaurante no centro do Rio. A morte de Edson gerou uma enorme revolta, que culminou na intensificação dos protestos. Um deles foi a passeata dos 100 mil, no qual pelo menos 100 mil pessoas marcharam pelo centro do Rio de Janeiro pedindo pelo fim do regime. Na prática, o objetivo final não foi alcançado. O regime, sentindo-se acuado, aumentou a repressão a esses grupos, com a criação do AI-5 que proibia as manifestações. A ditadura seguiria firme por mais de 17 anos. No entanto, foi a maior manifestação civil de oposição ao regime registrada até então, de uma juventude que se negava a aceitar de forma passiva os mandos e desmandos de um governo autoritário. Já para entendermos as manifestações de impeachment do presidente Collor, devemos entender sua figura, Fernando Collor de Mello. Esse é o nome de um dos presidentes que mais marcaram a história do Brasil, em partes por ter sido o primeiro civil a assumir a presidência pelo voto direto em quase 30 anos, mas também por ter sido o primeiro presidente a sofrer um processo de impeachment e ser afastado da presidência. Apesar de possuir amplo apoio popular quando eleito, o presidente sabia que a tarefa de governar o Brasil não seria fácil. Collor assumiu um país que sofria com a hiperinflação e problemas fiscais graves. Seu mandato foi marcado por planos econômicos ineficazes que, além de fracassarem e não tirarem a economia brasileira da estagnação, também contribuíram para tornar Collor um presidente altamente impopular. Somado a isso, começaram a vir à tona diversos escândalos de corrupção, com acusações de crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de dinheiro público que envolvia ministros do governo e o próprio presidente. Nesse cenário de extrema insatisfação, a população e principalmente o movimento estudantil foi às ruas pedir o impeachment de Collor.
Essa pressão popular foi intensa e deu resultado. Pouco tempo depois da denúncia, o processo de impeachment foi autorizado pela Câmara e Collor foi afastado da presidência, simbolizando a vitória do movimento popular. Passando do movimento estudantil para o movimento que tratará sobre reformas no campo e no ambiente urbano, temos dois movimentos sociais importantíssimos que são o MST e o MTST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, como o próprio nome indica, é formado por trabalhadores do campo que não possuem terra para habitar e cultivar. Esse movimento social considera injusta a desigualdade da terra que existe no campo, na qual poucas pessoas possuem grandes propriedades, enquanto muitas outras não têm acesso à terra. Por isso, o MST luta pela reforma agrária, ou seja, por uma distribuição mais igualitária da terra. Já o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, é formado por trabalhadores urbanos que se encontram na situação sem teto, ou seja, não possuem moradia própria e ou não conseguem pagar aluguel. Esse movimento social protesta contra a desigualdade habitacional nas cidades, onde poucas pessoas possuem mais de um imóvel, enquanto muitas estão sem teto. Por isso, eles pedem por uma reforma urbana. Os movimentos sociais sempre estiveram presentes na sociedade, e no Brasil não foi diferente. Os movimentos sociais citados neste trabalho mudaram o curso dos acontecimentos. Mesmo fracassados em seus objetivos originais, as manifestações citadas mostraram que a força popular pode sim modificar a sociedade e as ordens vigentes. Mesmo grupos marginalizados, como o caso dos membros do MST e do MTST, ou meros estudantes, por meio dos movimentos sociais, podem ser representados e lutar por seus direitos.